Fala galera, tudo beleza? Pois é, começando aqui mais um palpite do dia, palpite de futebol para essa terça-feira. Fica até o final do vídeo, depois da vinheta. Pois é galera, começando aqui mais um palpite do dia, palpite de futebol para essa terça-feira. Terça-feira de poucos jogos, mas temos aí a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, é isso mesmo. Isso mesmo, aí temos o Fluminense jogando aí nessa terça-feira. E temos aqui, vamos fazer um pouco de resumo aqui do que aconteceu, do que rolou nesse final de semana, né? Dos jogos de clube da FIFA. Temos aqui a Copa do Mundo, temos o Bayern de Munique, cara, com 10-0 aí no placar. O PSG goleando o Atlético de Madrid por 4-0. Temos aí o 0-0 do Palmeiras. O Palmeiras que jogou muito bem, criou várias oportunidades aí no jogo. Temos o 2-1 do Botafogo. O Botafogo aí que, né, começou com tudo, começou com o pé direito. Temos hoje os jogos da segunda-feira, né? Temos hoje os jogos da segunda-feira, jogos bons aí, confronto interessante para a Copa do Mundo do Clubes da FIFA. Temos o Chelsea contra o Los Angeles, Boca Juniors contra o Benfica e temos o Flamengo contra o Esperança. Né, a gente que vai dar uma olhada nesses jogos hoje, apesar que o vídeo está sendo para os palpites de terça-feira, tá? Mas olhando aqui a gente vê que temos a terça-feira de jogos bons. Temos o Fluminense contra o Borussia Dortmund, confronto interessante aí para o Flusão. O Flusão aí que vem, acredito que vai vir com tudo para cima do Borussia. Temos aí o River Plate contra o Urawa do Japão, confronto interessante também aí para essa terça-feira. Temos o Ulsan contra o Mamelodi lá da África, outro confronto interessante. Time da Coreia do Sul contra o da África. Temos também aí o Monterrey do México contra a Inter de Milão da Itália, confronto interessante. Vamos dar uma olhada nesse jogo. E temos aí outros jogos que separamos aqui. Temos o Campeonato Brasileiro com Volta Redonda e Avaí. E temos alguns jogos aqui para essa terça-feira, apesar de ser poucos jogos, né? Eu já peço a você que deixa o like no vídeo, deixa o likezão, se inscreva-se no canal para você não perder nada que rola aqui, tá? E também segue a gente lá no nosso Instagram, galera. Lá a gente solta palpites também, solta bilhetes prontos todos os dias. Isso mesmo, todos os dias. Então corre e vai lá, confere no nosso Instagram. Vou deixar o arroba aí embaixo, também vou deixar o link na descrição para você conferir, tá legal? Então vamos com tudo para essa terça-feira de muitos jogos bons aí no mercado, principalmente com os jogos que tá rolando da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, tá? Então é isso, eu vou começando aqui, galera, com Fluminense e Borussia Dortmund, confronto interessante aí para essa terça-feira, o mercado pagando aí 5,50 para uma possível vitória do Flusão, que acredito sim que tem uma chance de vencer esse confronto, 4,33 para um possível empate e 1,53 para o Borussia Dortmund, que é favorito para o confronto. Olhando aqui, a gente vê que o Fluminense no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores vem uma receita muito positiva, não na Libertadores, na Sul-Americana, vem com a receita muito positiva nos últimos 5 jogos. E o Dortmund também, por outro lado, terminou muito bem aí o Campeonato Alemão. Eu acredito que seja um confronto interessantíssimo, galera, interessantíssimo, vai ser um confronto duro e eu acredito sim que possa pintar um possível empate, tá? Então, vamos trabalhar nesse possível empate com essa odd de 4,33 entre Fluminense e Borussia Dortmund na Copa do Mundo de Clube das FIFA. E agora passando aqui para River Plate e Urawa, outro confronto interessante aí, a partir das 16 horas dessa terça-feira. O River Plate com certeza é favorito, muito favorito para esse confronto, por isso que o mercado está pagando 1,60, 4 para o possível empate e 5,50 para o possível zebra do Urawa, o time do Japão. O River, por outro lado, vem até com a receita positiva, tá? E o Urawa também, nos últimos 5 jogos, apenas 2 vitórias no Campeonato do Japão. Eu acredito sim que o River Plate vai vencer esse confronto, então vamos trabalhar nessa possível vitória do River com essa de 1,60, colocar o time da casa, nunca na casa que eu digo assim, né, o time do River que é favorito, colocar o River Plate para vencer esse confronto. E agora passando aqui para mais um jogão entre Ulsan e Mamelodi, outro confronto interessante aí para essa terça-feira, o mercado pagando 3 para a possível vitória do Ulsan, 3,20 para um possível empate e 2,38 para a possível vitória do Mamelodi, que é o time da África. E olhando aqui a gente vê que o Mamelodi aí é um dos melhores times da África, tá? É um dos melhores times, eu acredito sim que possa pintar essa vitória em cima do time da Coreia. Então vamos trabalhar nessa possível vitória do time de fora, que é o Mamelodi, colocar o time da África para vencer esse confronto aí na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então, estamos com tudo, vamos embora. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, pra gente sempre trazer os melhores palpites aqui. Agora acredito que sim, que seja uma terça-feira positiva. E agora Monterrey e Inter de Milão. Aí não tem muito o que dizer, né, cara? O Monterrey é um time do México, né, nos últimos confrontos do Monterrey, apesar de vir com a receita até positiva no Campeonato Mexicano, mas eu acredito sim que a Inter de Milão é muita favorita para esse confronto, e eu acredito que seja um confronto para gols, tá? Então vamos trabalhar nesse possível mais de 2,5, colocar o mais de 2,5 nesse confronto. É um confronto aí para gols, a Inter de Milão é um time aí que faz muitos gols,
O Monterrey também é um time que faz muitos gols no Campeonato Mexicano. Claro que é um jogo diferente do normal para o Monterrey, mas acredito sim que tenha tudo para apresentar gols nesse confronto. Então vou trabalhar nesse possível mais 2,5 e eu vou deixar a ordem para você ver de quanto tá pagando no mercado, para a gente buscar esse possível resultado na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E agora passando aqui, galera, né, continuando na pegada dessa terça-feira, vamos que continuando, temos outros jogos aqui, temos o Europeu Sub-21. Temos o Europeu Sub-21 com França e Polônia. Outro confronto interessante aí para essa terça-feira no Sub-21. O mercado pagando 1,29 para a possível vitória da França, 5,50 para um possível empate e 9,50 para a possível zebra da Polônia, tá? Eu acredito que esse é um jogo para gols. É um jogo para gols, a Polônia toma muitos gols, a França faz muitos gols, então vamos trabalhar nesse possível. Ambas equipes marcam e para sair mais 2,5 no jogo. Isso mesmo, ambas marcam e saiu mais 2,5 no jogo, tá? Então, acredito sim que a Polônia tem ali tudo para achar pelo menos um golzinho em cima da França, e a França aí vai passar o carro em cima da Polônia, colocar o ambas marcam e o mais 2,5, e eu vou deixar a ordem para você ver de quanto tá pagando esse mercado. Lembrando que essa ordem aí é da Bet365, tá legal? E agora passando aqui para mais um jogão entre Geórgia e Portugal. O Portugal favorito para esse confronto, por isso que o mercado está pagando 1,33 para o Portugal, 5 para o possível empate e 8,50 para a possível vitória da Geórgia. E olhando aqui a gente vê que é um jogo aí também para gols, tá? É um jogo para gols, então vamos trabalhar nesse possível vitória de Portugal e para sair mais de 2,5 no confronto. Isso mesmo, colocar a vitória de Portugal Sub-21 e para sair o mais de 2,5 no confronto entre Geórgia e Portugal. E eu vou deixar a ordem para você ver, lembrando que essa ordem é da Bet365, então tá aí mais um mercado aí que tem tudo pra gente ser lucrativo nessa possível, né, mais 2,5, e colocar o Portugal para vencer esse confronto na rodada 3 da Europa Sub-21, o jogo a partir das 13 horas, tá bom? Galera, não esquece, tá, de ir lá no nosso Instagram, segue nosso Instagram, porque lá também tem bilhetes prontos todos os dias. Colocamos o bilhete premiado lá nos nossos stories. Sempre estamos trabalhando em bingos também, então corre, vai lá, segue nós. Vou deixar o link na descrição e também tá aí o arroba da gente para você ir lá e seguir a gente no nosso Instagram, tá bom? E para fechar os palpites de hoje, galera, tem Volta Redonda e Avaí. Eu vou deixar também um bilhete pronto no final do vídeo e vou deixar também os possíveis placares exatos, tá? Então segura mais um pouquinho aí que eu vou deixar aí um bilhete pronto para vocês e um possível placar exato para essa terça-feira dos jogos que a gente selecionou aqui, tá legal? Volta Redonda aí e Avaí para o Campeonato Brasileiro Série B. Temos o Brasileirão Série B também no nosso canal, por isso que é importante você deixar o like, se inscrever no canal para você aproveitar os melhores palpites dos dias. Lembrando que daqui a pouco volta o Brasileirão, então vai ser muito conteúdo top aqui para vocês. O mercado pagando aí 2,45 para o Volta Redonda sair vencedor desse confronto do Campeonato Brasileiro Série B, 3 para um possível empate e 3,10 para a possível vitória do Avaí. Vamos olhar aqui os últimos confrontos. Nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória do Volta Redonda jogando em casa contra o América Mineiro. O restante aí foram 3 empates e uma derrota pro Goiás fora de casa. O Avaí, por outro lado, vem de vitória em cima do CRB, jogando em casa. E a rinse do Avaí fora de casa não é tão positiva, tá? Tem apenas uma vitória que foi em cima do Amazonas. O restante aí foi 2 empates e 2 derrotas. Eu acredito aí que não seja um confronto, que não seja um confronto para gols, tá? Então vamos trabalhar nesse possível menos de 2,5. É isso mesmo, colocar o under nesse jogo, menos de 2,5 para esse jogo entre Volta Redonda e Avaí. Eu vou deixar a ordem para você ver de quanto tá pagando o mercado, tá bom? E agora, galera, no próximo aí a gente vai passar para deixar os possíveis placares exatos e também deixar para vocês aí o nosso bilhete pronto no final do vídeo para você aproveitar os melhores palpites desta terça-feira. E agora trazendo aqui os melhores palpites aí de placares exatos para essa terça-feira. Fluminense e Borussia Dortmund, isso mesmo, Fluminense e Borussia Dortmund, colocar aí 1-1. Acredito sim que seja um confronto duro e bastante parelho aí para essa terça-feira, apesar de ser um time europeu que é o Borussia, o Fluminense aí com certeza vai vir pronto. E temos aí o Thiago Silva, o xerife, na zaga, que é acostumado com o futebol europeu. Então vamos trabalhar aí no Fluminense com 1-1 entre Borussia Dortmund e Fluminense na Copa do Mundo da FIFA, tá bom? E pré-jogão entre França e Polônia, colocar aí 3-1 França. 3-1 França, confronto interessante, 3-1 no placar exato. Colocando aí 3-1 França para vencer esse confronto, para a gente buscar esse possível placar exato no Europeu Sub-21. E agora passando aqui para a Geórgia e Portugal, vamos colocar aí 4-1 Portugal, isso mesmo, vai ser goleada, 4-1 Portugal, tem tudo sim para golear a Geórgia. O Portugal faz muitos gols, então vamos colocar o 4-1 Portugal, tá bom? E agora passando aqui para River Plate e Urawa, um confronto interessante aqui, vamos colocar aí um 2-0 River Plate, isso mesmo, trabalhar nesse possível 2-0 para o River, colocar o River Plate vencendo esse confronto, que é favorito, e acredito sim que tem tudo para pintar 2 golzinhos. 2-0 River é um placar interessante aí. Então agora passando aqui para o San Emanuel,
confronto duro, interessante aqui. Eu acredito que vai ser 2-1 o Mamelodi, isso mesmo, colocar o time, o Mamelodi da África, colocando aí 2-1 no placar exato, em cima do Ulsan da Coreia do Sul. E agora trabalhando aqui no Volta Redonda e Avaí. Acredito sim que o Volta Redonda tenha tudo para vencer esse confronto, tá? Jogando em casa, eu acredito que tenha tudo para vencer esse confronto. E vamos trabalhar nessa possível vitória de 1-0 para o Volta Redonda. Colocar 1-0 nessa possível no placar exato para o Volta Redonda, em cima do Avaí do Campeonato Brasileiro Série B. E agora fechando aqui com Monterrey e Inter de Milão. Confronto interessante aí para essa terça-feira na Copa do Mundo da FIFA. Jogo a partir das 22 horas. Então vamos trabalhar no 3-0 Inter de Milão. Colocar 3-0 para Inter de Milão nesse confronto entre Monterrey e Inter de Milão. Então vamos trabalhar nesse possível 3-0, tá bom? Esses foram os placares exatos de hoje. E agora eu vou deixar o bilhete pronto aí para você aproveitar e ser lucrativo junto com a gente nessa terça-feira de muitos jogos bons. E no bilhete pronto desta terça-feira vamos trazer aí essa triplazinha top com a vitória da Inter de Milão, esse mais de 1.5 no jogo do Hyundai contra o Malemode e também esse mais 2,5 lá na França Sub-21 contra a Polônia Sub-21. Então, tamo junto com essa 2.97, tem muito valor. Boa sorte pra nós, bilhete pronto desta terça-feira. Tamo junto, se inscreva-se no canal, deixa o like, vamos que vamos e tamo junto.